Já pensou se o governo japonês legalizasse as bets e usasse o dinheiro das apostas para se tornar um império galáctico e dominar outros planetas? Achou maluco? Pois bem, esse é exatamente o plot do filme de 10 anos de Gokaiger, o Super Sentai comemorativo de 35 anos da franquia. E mesmo esse filme já tendo saído há 4 anos, ele parece ter previsto muita coisa. Mas chega de papo. Que Deus abençoe a nossa audiência e Atenikuze! Go Go Bet Rangers! Go Go Bet Rangers! Aposte no tigrinho e me dê todo o seu dinheirinho! O filme começa com Dom, o Gokai Green, chegando à Terra depois de muito tempo. Ele percebe que umas crianças têm um conhecimento muito vasto sobre as equipes Super Sentai e vai perguntar o porquê. O motivo? Um livro informativo que, claro, existe também na nossa realidade e você pode adquirir por um preço exorbitante. Mas não estranhe, tá? Essa brincadeira de livros informativos de Super Sentai que existem tanto na nossa realidade quanto na realidade das séries já é uma brincadeira bem antiga e até bem frequente. Por exemplo, em Gingaman aparecia toda hora isso. Então, nos é apresentado o porquê todas as pessoas do Japão têm um livro sobre dados de Super Sentai. O governo japonês legalizou as apostas via aplicativo em batalhas de equipe. Não são os heróis de verdade, e sim projeções autômatas de suas habilidades usando o aparelho de um antigo vilão dos Gokaijers, o Basco. Sim, esse é o nome dele. As apostas do Super Sentai Coliseu Derby são um sucesso. Elas são liberadas para todas as cidades e vemos tranquilamente crianças e idosos apostando o seu dinheirinho. O ministro da Defesa, inclusive, fala que esse foi o maior acerto deles, não por restrição de cidadania, idade e poder apostar sem sair de casa, tudo pelo celular. Ah, sim, com certeza, muito saudável isso. Segundo o ministro da Defesa, 80% do valor arrecadado são direcionados para a defesa da Terra, podendo realizar sempre a manutenção dos equipamentos de todas as equipes e manter longe as invasões alienígenas que assolam o planeta todo maldito ano. Tudo isso aconteceu graças à colaboração de Gai, o Gokai Silver, que conseguiu convencer grande parte dos Rangers originais de todas as equipes concordarem em ceder seus poderes para um esquema de apostas. Afinal, isso é por uma boa causa. E sim, isso por si só já não faz o menor sentido. Muitos Rangers e equipes inteiras jamais colaborariam com isso. Mas, vale que segue. Só o fato das Rangers que existirem e serem uma materialização do poder dos Rangers numa chavinha que mais parece um boneco, já não bate com a lore de muitos dos personagens e poderes. Então a gente tem que aceitar essa parte daqui e seguir o filme. Dom gosta da ideia das apostas e resolve apostar também. Ele ganha uma e começa a apostar mais e mais. E também perder mais e mais. Mas não tem problema. Na próxima ele recupera tudo. Só que não. Gai aconselha seu amigo a parar. O problema é que ele nem tem dinheiro. Ele está cheio de problemas financeiros a ponto de que ele teve que vender sua própria Ranger Key para tentar pagá-las. E achou que as apostas poderiam ser um meio
mais fácil dele pagar as suas dívidas. Cara, eu tenho certeza que você tem um tio assim. Eu tenho, mas eu conto no final do vídeo. Marvelous, o Gokaihead, cujo o autor tem uma entrevista aqui no canal, chega à Terra e acha graça nesse esquema de apostas e como todos estão viciados nela. O que ele não sabe é que existe uma recompensa sobre sua cabeça por conta da Ranger Key que ele possui. E quem o captura e o leva até o Ministério da Defesa do Japão é Luca, a Gokai Yellow. Uma personagem que prioriza sempre o dinheiro, mesmo que passe para trás algumas pessoas. Essa daí, com certeza, divulgaria o tigrinho, o pandinha, a cobrinha, pediria para você usar o cupom dela e, caso fosse interrogada, ainda ia se fazer de sonsa. Quer perder uma grana fácil e ainda ajudar a enriquecer o seu influencer favorito? Então você precisa conhecer o novo aplicativo, o Master Chafuzinho. O Master Chafuzinho é um aplicativo envolvente e atraente, do qual você perde toda a sua grana e uma parte dela vai para o seu influencer, ficar mais rico, viajar por todo mundo e realizar todos aqueles sonhos que você jamais irá realizar. Perca já toda a sua grana, dignidade e sua família. E ajude o seu influencer favorito conseguir se aposentar e dar uma vida melhor para toda a família dele. Marvelous fecha então um acordo com o ministro da Defesa. Se ele vencer sem lutas, ele é liberado. Se perder, ele entrega sua Ranger Key. E ele vai ganhando todas. Afinal, são apenas autômatos sem almas que apenas replicam a habilidade e a inteligência de algumas pessoas. Porém, a luta final é com seu ex-companheiro de equipe, Gokai Silver, que tem colaborado inocentemente com o governo até agora. O único que parece estranhar alguma coisa dentro do Ministério da Defesa é um moleque de uns 15 a 18 anos, que eu nem sei o que ele tá fazendo ali. Ele, de fato, é um personagem que apareceu na série de TV e usou uma Ranger Key lá no primeiro ou no segundo episódio, mas ele não precisava estar aqui no filme, sabe? Não faz nem sentido isso. Aqui destaco o excelentíssimo uso das batalhas destransformadas. O ator do Guy já mandava bem desde sempre, afinal ele é faixa preta, não sei qual dan de Kenpo, então ele sempre arrasou nesse tipo de ação. Agora o ator do Marvelous se arriscava de vez em quando, se arrisca também durante os teatros que ele costumava fazer antes de fazer Gokaiger, e aqui tu vê que ele não perdeu a forma, muito pelo contrário, ele parece que ele tá melhor do que jamais esteve. Marvelous estava quase vencendo a batalha, mas sofreu uma óbvia trapaça e acabou perdendo. Mas antes de entregar sua chave, a Rin, a Gokai Pink, aparece e o retira de lá. Dom e Guy são presos e começam uma perseguição contra os Gokaijers. E nesse momento, Joy, o Gokai Blue, também aparece para ajudar. Nisso, nos é revelado que tudo que está acontecendo na Terra é plano dos piratas Bakuto, um grupo de alienígenas que invadem planetas se disfarçando, se infiltrando no governo, roubando recursos daquele planeta e depois o destruindo. Tudo o que aconteceu até o momento foi um plano dos 5 Gokaijers, para conseguir tempo, provas e um artefato que revelasse a verdadeira identidade dos vilões. Só quem não sabia mesmo de nada era o Guy, que acabou ajudando no plano dos vilões.
O lance é que o ministro do Japão sabe que são alienígenas que querem o poder das equipes Super Sentai para poder invadirem outros planetas. E ele adora essa ideia, poder invadir o universo e tornar a Terra soberana sobre toda a galáxia. E quem estará no poder? Claro, o Japão. Temos sempre que lembrar que o Japão sempre foi um país imperialista e que ele fez atrocidades com os países vizinhos. E logo depois disso, durante a Segunda Guerra Mundial, eles ainda foram aliados dos nazistas, porque eles acreditam que eles são de uma raça superior, que é a raça Yamato, e eles têm o dever divino de governar todo o continente asiático. E a educação do Japão, apesar de ser excelente em diversos setores, na parte dessa história deles, eles se empurram ali para debaixo do tapete, ao ponto de que artistas renomados negam esse tipo de crime, mesmo que esses crimes ainda tenham vítimas vivas até hoje. E o fato do Hirohito, imperador japonês que apoiou os nazistas, ter saído impune, só reforça ainda mais essa ideia, ganhando biografia passadora de pano que saiu até aqui no Brasil. Mas você pode acabar achando que o ministro da Defesa é um desses alienígenas malvadões que vieram de outro canto. Só que não, ele é humano mesmo. Tanto que quando usam o artefato para revelar a verdadeira identidade dos alienígenas, ele é o único que permanece na forma humana. Ou seja, ele realmente era um japonês imperialista doidinho para fazer o Japão voltar aos seus tempos de glória e tacar o terror por aí. Só que dessa vez não na Coreia ou na China, e sim por toda a galáxia. E só lembrando, o Japão é proibido de ter um exército. O que eles têm é um exército de autodefesa. Ou seja, eles só podem atacar algum país depois que eles forem atacados. Eles só podem revidar. Igualzinho às equipes Super Sentai. Você só vê elas protegendo a Terra e não elas indo para outro planeta destruir alguma ameaça alienígena que talvez possa se interessar por aqui. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, e caso você se interesse, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você terá vídeos exclusivos aqui do canal. E quanto mais membros tiver, mais vídeos terão. É conteúdo pra caramba. Então, seja um membro já! Com todo o plano sendo revelado via streaming para todos os terráqueos, graças a uma live da da Luca, os Gokaijas começam suas lutas contra os piratas Bakuto e, como esperado, vencem e a paz volta a reinar na Terra. Sem alienígenas, mas com um monte de crianças, idosos e adultos no mundo inteiro com problemas de vício em apostas online. Como esse é um filme comemorativo, ele tem diversas participações especiais, diversas referências, mas que para esse vídeo não vale a pena ficar listando elas. Mas eu acho interessante que essa história acaba sendo o plot da Terra regular do Super Sentai de 2021, já que a série da época, que era o Zenkaiger, se passava em uma outra realidade. Exatamente como no especial de 10 anos de Go-Onja, do qual tem um vídeo aqui no canal.
O roteiro zoa políticos japoneses reais e a antiguíssima fake news da vacina com chip do diabo e cobre o plot do ano de 2018 da realidade regular. Afinal, a série daquele ano, Kyoryuja, também se passava em uma outra realidade. Por sinal, esses especiais de 10 anos de Super Sentai têm todo isso mesmo roteiro. Sempre a equipe se separou, sempre uma membro feminina acabou traindo eles, e no final é revelado que sempre foi um plano da equipe, mas um ou outro não sabia, para que fosse enganado e assim enganasse os vilões daquele especial. Uma coisa irônica nesse especial é que o ator do Guy, o Gokai Silver, aquele que acabou ajudando sem querer os vilões, esse ator acabou algum tempo depois sendo preso por ajudar num esquema de fraude. E aparentemente ele também não sabia de nada, acabou ajudando ali muito na inocência. Eu não sei o quanto que eu acredito nisso ou não, mas ele acabou se ferrando, acabou perdendo aí a sua carreira de ator e provavelmente o personagem jamais vai aparecer de novo, o que é uma pena porque é um personagem que nós, nerdolas de Super Sentai, acaba se identificando muito e é um ator bem carismático que parece gostar do que fez. Agora, deixando os brinquedos de lado, vamos falar sério. Eu nunca recebi propostas para anunciar bet, casa de aposta. Óbvio, né? Eu não tenho nem 6 mil seguidores. Eu não vejo motivo deles me oferecerem isso. Mas eu jamais aceitaria isso. Não só por conta da minha índole, por conta de qualquer outra coisa. Mas é porque eu já vi de perto isso acontecer na minha própria família. Que eu vou chamar aqui de tio G. O meu pai, ele trabalhava em empresa de ônibus como motorista. Geralmente ele era motorista de turismo. E ele arrumou um emprego de cobrador para esse meu tio G em uma outra empresa. E ele era uma pessoa bem carismática, bem comunicativa. Então ele era amigo ali de todo mundo dessas empresas de ônibus. Todo mundo reconhecia ele aí até bem depois da morte dele. Não sei se você é pobre o suficiente para frequentar essas rodoviárias bem perrapadas, mas elas tinham antigamente aquelas maquininhas que você colocava, por exemplo, 25 centavos se rolava lá um cassino e você podia ganhar ali um dinheirinho ou, mais provavelmente, você acabava perdendo ali os seus 25 centavos. Pois bem, o meu tio, por ele trabalhar em empresa de ônibus e sempre saltar ali na rodoviária e ter aquele período de descanso entre uma viagem e outra, ele se interessou por aquele aparelho cheio de luzes, cheio de barulhinho, e começou a pegar ali as moedinhas, já que ele tinha bastante acesso a isso, né? Afinal, ele era cobrador, e começou a apostar primeiro na brincadeira, e ele foi apostando, foi gostando, foi tomando gosto. As máquinas estavam sempre ali dispostas para ele sempre tinha dinheiro trocado, então ele começou a apostar mais, acabou se viciando nisso, acabou trazendo problema para a empresa e acabou inclusive sendo demitido por conta disso. O meu tio G, ele acabou passando por muitas dificuldades, muitas mesmo. E ele, numa dessas, ele até virou, por exemplo, catador de ferro velho, de latinha, de revender coisas. Então ele conseguia viajar de graça nos ônibus, porque ele conhecia ali os motoristas, os cobradores, e ele ia ali para grandes centros para melhor catar latinha, catar algum lixo valioso, cobre, e por aí vai. E também catar outras coisas. Ele acabou até mesmo virando acumulador nesse período. Só que nem todo dia um catador
consegue um bom dinheiro, sabe? Então, vamos supor aqui, um dia normal dele, ele faria R$ 25. Aí naquele dia, por conta de chuva, por conta de qualquer coisa, ele acabou conseguindo muito pouco dinheiro. Acabou conseguindo R$ 5. O que ele fazia? Pegava os R$ 5 e pensava, por que não apostar lá naquela maquinazinha da rodoviária que eu conheço tanto, que eu sei ali todo o esquema, e eu multiplico esses R$ 5 em talvez 20, 25, 30, e eu acabo não perdendo tanto assim o meu dia. Mas você já pode imaginar o que acontecia, né? Na verdade, ele acabava perdendo a grana toda, saindo frustrado e se sentindo humilhado com a própria família. Não vou ser babaca aqui com vocês não, tá? Eu era bem criança quando isso acontecia. Eu devia ter entre 10 e 12 anos. E eu não consegui entender, se tá prejudicando ele, por que ele não para? Porque todo mundo fala com ele e ele, sabe, não para com isso. Ele não vê que tá prejudicando ele, não. Eu não conseguia perceber que era um vício difícil de se lidar, sabe? Eu só fui entender mesmo o que estava acontecendo depois que o meu pai faleceu e eu já tinha mais idade. Eu já estava chegando ali mais ou menos na fase adulta. Aí sim que eu consegui entender que era um vício difícil de lidar, que não importava o quanto que algumas pessoas falassem, o quanto que os familiares falassem, aquilo era mais forte do que ele, principalmente em dias ruins, principalmente quando ele estava estressado, puto, com pouco dinheiro, com fome, e ele tinha acesso muito fácil até aquelas máquinas, porque o pessoal dava carona para ele e de fato era o melhor lugar para ele ir catar essas coisas e tentar dar algum sustento para a família dele. E não pensa que a gente não tentou arrumar outra coisa para ele não, tá? A família é grande, tentou arrumar outros empregos para ele. Ele sempre se esforçou bastante no emprego, mas sempre chegava ali um momento que ele descambava nessa parte de apostas, acabava largando o emprego, ficava com vergonha de si mesmo. Por sinal, esse lance de vergonha de si mesmo, eu acho o ponto essencial da diferença dessas maquininhas, sei lá, caça-níqueis ou um cassino. Elas se estão em um lugar. Você tem que ir até elas para apostar. Elas não estão literalmente na palma da sua mão e você pode apostar em qualquer lugar, em qualquer horário. Você pode apostar escondido do banheiro. Não, você tem que ir até um lugar. E por várias vezes, não só ele relatou isso, como eu também vi, já que eu estudava mais ou menos próximo da rodoviária que tinha essas máquinas, dele começar a jogar de manhã e ele ficar ali várias e várias horas até perceber que já tá de noite e caramba, cara, que ridículo, eu tô aqui de manhã até de noite tentando recuperar o dinheiro que eu comecei apostando aqui. Eu sou um merda, eu tenho que parar com isso. E aí ele parava aí por um tempo, mas aconteceu um dia ruim e ele estava lá de novo. O meu tio G acabou falecendo já tem bastante tempo, já tem aí por volta de uns 15 anos. É uma pena que o final da vida dele foi essa tristeza. Ele não merecia isso, ele era uma pessoa muito legal, muito carismática e que acabou se afundando nesse tipo de vício. Tudo bem, ele tinha um outro vício, que era o de acúmulo, que talvez eu também tenha. Será? Será que isso é genético? Será que isso é a linhagem avançada do meu clã? O lance é que aconteceu com ele porque lhe era facilitado e ele não conseguia lidar com isso. Mas ainda tinha uma barreira física, sabe? Ele ainda podia ir em outro centro catar coisas e evitar essas máquinas. Mas essas máquinas estavam em todo lugar ali durante os anos 90. Então isso realmente era um problema. Mas ainda assim é menos difícil do que o celular que, cara, tá na tua mão o tempo todo. E eu não vou negar, tá? Eu
sou professor ultimamente, estou dando aula há 2 anos e meio, já estou finalizando o 5º curso que estou dando, e em todos eles eu já vi alunos se apostando no tigrinho e ficando puto porque perdeu. E eu tô falando de pessoas de 15 até 17 anos. Pô, mano, isso tem que parar. Isso tem que ser proibido, não tem desculpa. Ah, mas o governo não proíbe. Ah, mas não sei o quê. Cara, é imoral, tinha que proibir. Isso foi uma brecha que o Temer liberou. Isso foi proibido muito tempo dentro da nossa democracia. Só não é proibido agora porque os deputados estão lucrando com isso. Isso aí todo mundo sabe. Mas, cara, é um absurdo. Quer fazer aposta? Pelo menos faz um cassino que pelo menos a gente fatura com turismo. E quem perde grana é turista rico otário e não pobre fã de influencer ruim. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever. Mandar esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide. É marketing multinível. Você não vai perder grana aqui. E se algum influencer que você gosta pede para você jogar um certo joguinho estranho com o cupom dele, apenas diga o saiba!